O Brasil alimenta o mundo. Disso ninguém duvida. Soja, carne, café. O país é uma potência agrícola global. Mas sabe, por trás dessa imagem de sucesso todo, existe um paradoxo, uma contradição. É isso que a gente vai desvendar aqui. Como o mesmo setor pode ser um gigante da tecnologia e, ao mesmo tempo, um retrato de desigualdades bem profundas. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que a agricultura brasileira consegue ser, ao mesmo tempo, uma das mais avançadas do planeta e, em alguns pontos, surpreendentemente atrasada? Essa é a contradição que a gente vai explorar um pouco mais a fundo. Para começar, vamos dar uma dimensão dessa força. O Brasil é líder absoluto na exportação mundial de produtos essenciais como soja, carne bovina e café. É o país literalmente alimentando o planeta. Um verdadeiro gigante. Mas agora vem o paradoxo. Pensa só, apenas 15%, só 15% das propriedades agrícolas no Brasil utilizam tratores. Esse número por si só já revela uma divisão tecnológica, assim, gritante. Como é que isso é possível numa potência mundial? E olha, esse contraste todo não surgiu do nada, viu? Ele é o resultado de um longo processo de modernização, que acabou sendo uma faca de dois gumes e que moldou o campo brasileiro do jeito que a gente conhece hoje. A história começa mais ou menos aqui. Durante décadas, as políticas do governo incentivaram um modelo bem específico, a monocultura e a mecanização em propriedades enormes, os famosos latifúndios. O objetivo era bem claro: crescimento econômico, custe o que custar. O ponto crucial aqui é o custo social dessa escolha. A agricultura familiar foi completamente deixada de lado, sem apoio nenhum. Isso forçou um deslocamento gigantesco de pessoas do campo para as cidades, um fenômeno que ficou conhecido como êxodo rural e que tem impactos que a gente sente até hoje. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do abismo tecnológico. Dá uma olhada. Enquanto nos Estados Unidos e na França mais de 90% das fazendas são mecanizadas, o Brasil está muito, mas muito atrás com seus 15%. A diferença é gritante e ilustra perfeitamente essa divisão que a gente está falando. E essa modernização também não é distribuída por igual no país, não. A tecnologia está super concentrada principalmente na região centro-sul. O trator acaba funcionando como um termômetro, sabe? Onde tem trator, geralmente também tem irrigação, sementes de alta qualidade e assistência técnica. Bom, vamos agora para a comparação central que define a agropecuária brasileira. São dois modelos que coexistem no mesmo território, muitas vezes até em conflito. De um lado, a gente tem a agricultura familiar, do outro, o grande agronegócio. E aqui os dados revelam uma coisa bem surpreendente. A agricultura familiar, mesmo ocupando só 24% da área, é responsável por 1/3 do valor de toda a produção. Já o agronegócio ocupa 76% da terra para gerar os outros 2/3. A conclusão é clara. Por hectare, a agricultura familiar é mais eficiente. Mas como é que a gente explica essa diferença de eficiência? A resposta está no que cada modelo produz. A agricultura familiar é quem abastece o nosso mercado interno, com a comida do dia a dia. Feijão, leite, verduras. Isso geralmente envolve um uso mais intenso e diversificado da terra. Por outro lado, o agronegócio foca nas grandes commodities para exportação, como soja e cana-de-açúcar. São dois mundos com lógicas completamente diferentes. Para entender a raiz desses paradoxos todos, a gente precisa ir mais fundo e falar do tema que talvez seja o mais crucial e sensível do campo brasileiro: a terra. O jeito como ela é distribuída e regulamentada explica quase tudo. Essa linha do tempo aqui mostra os marcos dessa questão. A concentração de terras é uma herança lá do período colonial. Em 1964, o Estatuto da Terra foi a primeira grande tentativa de organizar a posse de terra no país. E aqui vem o ponto de virada. Em 1988, a Constituição trouxe um conceito revolucionário: a função social da propriedade. Para classificar as propriedades de um jeito mais justo, o Estatuto da Terra criou uma unidade de medida muito inteligente, o módulo rural. É bom não pensar nele como uma medida fixa, tipo um hectare, mas como uma medida flexível que se adapta à realidade de cada lugar. Vamos ver como isso funciona na prática? O cálculo leva em conta 3 fatores principais. Primeiro, a localização. Uma terra perto de um grande centro vale mais. Segundo, as condições naturais, como a fertilidade do solo, o clima. E terceiro, o tipo de produção. Por isso, um módulo rural lá na Amazônia é muito maior do que um no interior de São Paulo, por exemplo. Isso nos leva direto ao conceito-chave da Constituição de 88, a função social. A ideia é bem simples. Não basta ser o dono legal da terra.
É preciso que ela seja produtiva, que o meio ambiente seja preservado e que as leis trabalhistas sejam respeitadas. Por exemplo, uma fazenda enorme e improdutiva que não gera empregos e ainda degrada o solo não está cumprindo sua função social. E, segundo a lei, ela pode ser desapropriada para a reforma agrária. Agora vamos voltar para o cenário global para a gente entender a dimensão econômica dessa superpotência agrícola e o dilema que ela enfrenta. Como conciliar esse poder de exportação com o desenvolvimento aqui dentro? E este gráfico mostra bem o peso do setor na economia. Em 2016, o agronegócio e toda a sua cadeia produtiva foram responsáveis por quase 1/4 de todo o PIB do Brasil. É, sem dúvida nenhuma, um dos motores da nossa economia. A liderança global do Brasil é impressionante. O país não é apenas um grande jogador. Ele dita as regras em mercados como café, açúcar e suco de laranja, além de ser o maior exportador mundial de soja, carne bovina e de frango. Só que por trás de todo esse sucesso existem grandes desafios internos. A infraestrutura de transporte e armazenamento é bem deficiente, o que muitas vezes significa perda de produção antes mesmo de chegar no porto. A carga de impostos é alta, o que diminui a competitividade, e o acesso a crédito, principalmente para os pequenos e médios agricultores, é limitado e burocrático. Tudo isso funciona como um freio que impede o setor de avançar ainda mais. E assim, a gente chega na pergunta final, que resume todo esse dilema. Será que o Brasil vai conseguir um dia equilibrar suas duas agriculturas? É possível ser essa superpotência do agronegócio e, ao mesmo tempo, ter um campo mais justo que alimente a própria população de forma sustentável? O futuro da segurança alimentar, não só do Brasil, mas do mundo todo, pode depender dessa resposta.